Que Deus continue te dando a graça aí de mais um dia abençoado, né, meus amados? Poder acordar, de poder saber que nós sobrevivemos mais um dia. Então Deus está dando mais outro dia para que nós possamos concluir ele com sabedoria, discernimento e o melhor, orientado pelo Espírito Santo. Que aí nós sabemos que por mais que o dia traz as suas próprias dificuldades, mas que nós vamos romper elas pela fé que temos em Jesus Cristo, não é verdade? E hoje, meus amados, o estudo hoje que o Senhor trouxe ao meu coração para que nós possamos estar aprendendo junto, está lá em Isaías 1,19. É um texto simples, mas que traz um material muito grande, uma promessa muito forte diante de Deus para aqueles que o obedecem. Como o texto diz assim, meus amados, ó: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Em outras versões diz: se me obedeceres, comerá o melhor dessa terra. O que é esse texto, às vezes isolado, como um versículo isolado, tem tanto poder, tanto ênfase assim, para nos ensinar assim, que nos dá tanto assim da parte de Deus, mostrando que o que você desejar, vamos dizer, de melhor, eu vou te oferecer, se você apenas me obedecer. Nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que Deus, desde a criação do Éden, Deus vem preparando o melhor para o ser humano. Como ele foi a melhor criatura que Deus fez, foi o ser humano. E durante o percurso da nossa vida, até essa geração que somos nós, Deus vem dando o melhor para aqueles que obedecem e aqueles que seguem as orientações dele. Nessa época aqui, Deus prometeu aos pais dessa geração, que estava ali Isaías, que ele daria uma terra, como ele prometeu, a terra prometida, onde é uma terra que manava leite e mel, aonde tudo que plantasse prosperava. Então Deus, naquela época, a necessidade maior daquele povo era a fartura, era comer o melhor da produção da terra. Então, quando dizia que aquele povo é abençoado, era porque tudo que eles plantavam, todos os seus animais criavam, davam cria, toda a sua terra produzia frutos, ao ponto deles não precisar depender de ninguém, somente de Deus. Só que durante, meus amados, esse tempo, o povo foi afastando de Deus, foi escolhendo os caminhos aonde eles começaram a ter mais sofrimento, aonde eles começaram a batalhar mais para necessitar, para suprir algumas demandas, algumas necessidades. Então ele viu que o povo, quando afastou de Deus, o povo começou a sofrer mais, o povo começou a ficar mais aflito, começaram a passar mais por tribulações. Aí Deus vai e promete, fala: ó, se vocês me obedecer, comerás o melhor dessa terra. Mas o que esse texto quer dizer para nós hoje, no mundo onde a tecnologia é mais avançada, aonde tudo aqui é mais avançado, aonde que nós não só necessitamos de alimento, de comida, mas nós necessitamos de muitas coisas. E o que esse versículo pode dizer para mim, para você, que possa nos melhorar, que nós possamos desfrutar do melhor desse tempo agora? A palavra do Senhor diz, meus amados, que ela renova a cada dia. Ela conseguiu passar gerações e gerações em tempos de mudança, mas a palavra do Senhor continua a mesma. A promessa de Deus para a minha vida e para a sua é a mesma. A partir do momento que nós seguir as direções de Deus para a nossa vida nesse tempo, nós vamos desfrutar melhor. Às vezes você entra no emprego e você começa como, vamos dizer, um limpador de banheiro, mas você começa a buscar diante de Deus, Deus começa a te orientar e você vai sendo obediente
ao que os seus patrões falam, você vai sendo obediente às direções que vão te dando. Quando pensa que não, na hora que surgir uma oportunidade de levantar algum gerente, quem que vai ser escolhido? Vai ser você. Por quê? Porque você foi obediente à palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz que nós temos que ser obedientes a todas as autoridades que são impostas sobre a nossa vida, e isso inclui os patrões, isso inclui os professores na escola, isso inclui os guardas de trânsito. Às vezes, meus amados, nós sofremos, passamos por lutas por falta de desobediência à palavra e ensinamento de Deus. Eu costumo colocar, meus amados, que nós temos um inimigo comum, que o inimigo das nossas almas, que nós não enxergamos ele, mas o tempo todo ele está tramando nos escuros armadilhas para nos derrubar, para nos prender, para nos escravizar. Mas ao mesmo tempo Deus tem também um ser que ao tempo todo ele está nos orientando a nos livrar dessas armadilhas que o diabo arma contra a minha vida e contra a sua. Por isso que antigamente tinha um ditado que falava que tinha um anjinho, um diabinho do lado e um anjinho do outro. Isso existe nesse tempo de hoje. O Espírito Santo, ele quer nos orientar a nós lutar contra as vontades das nossas carnes, para que nós possamos submeter em espírito a vontade de Deus, para que nós possamos romper neste século. Mas o diabo, o espírito, o anjinho mal, ele quer que nós visamos mais os materialismos, visamos mais a nossa carne, visamos mais as coisas dessa terra, onde elas não trazem felicidade, onde elas suprimem só os prazeres da carne, e aonde que nos leva a ter depressão, aonde nos leva a escravidão dos prazeres mundanos, aí aonde que vem o sofrimento, aonde que vem as doenças maiores. Só que nós preferimos dar ouvido mais para esse anjinho, obedecer mais a direção dele, do que ouvir a voz de Deus. E Deus deixa aqui bem claro um posicionamento. É eu que tenho que decidir, é você que tem que decidir obedecer. Porque a partir do momento, meus amados, que eu tomo a decisão de obedecer, de buscar na palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, a partir do momento eu não só mostro para o mundo físico a minha mudança, mas como eu mostro no mundo espiritual que eu escolho Deus. Como o Tales fala, o pecado bate, mas eu escolho Deus, eu escolho ser obediente à vontade de Deus. Durante muito tempo da minha vida eu escolhi fazer as vontades da carne. Eu ouvi mais essa vozinha do inimigo, essa vozinha do diabo, do anjinho mau, que falava no meu ouvido que os prazeres da carne era mais satisfatório. E durante esse tempo eu passei muito em sofrimento, fui preso em muitas cadeias emocionais, cadeias físicas, vamos dizer, nos vícios de algumas coisas, na prostituição. Mas a partir do momento que eu vi que aquilo ali só me trazia sofrimento, só trazia sofrimento à minha família, só me desgastava, todos os dias eu buscava felicidade em um gole de cerveja, ou felicidade numa substância química, e depois aquilo me trazia uma depressão, um arrependimento, nem arrependimento não é, me trazia um remorso, que eu ficava mal, mas no outro dia eu estava fazendo tudo de novo. Até que Deus chegou, o Espírito Santo começou a ministrar e falando: se você começar a ouvir a minha voz, o meu direcionamento, você vai sentir uma felicidade muito melhor do que essa. E hoje, meus amados, para mim estar aqui diante de vocês com esse canal, é porque eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Se você for acordar aí lá atrás, nunca teria capacidade de ter uma palavra de Deus para trazer de orientação, de ensino, não só a vocês como a mim também, porque o Espírito Santo me usa não só para falar com vocês, como para falar comigo também. Mas hoje, em Isaías 1,19, Deus diz, como Deus ainda faz como se faz uma prova comigo,
vamos dizer, porque se você me obedecesse, comerá o melhor dessa terra. Então se eu estou te obedecendo, Senhor, como que eu não vou comer o melhor dessa terra? Mas Deus está prometendo, se me obedeceres os meus ensinamentos, submeter as minhas ordens, submeter o meu direcionamento, você vai prosperar em tudo que você está fazendo. Você vai ter uma saúde saudável, você vai ter um casamento abençoado, seus filhos vão ser abençoados, próximos. Deus vai trazer a salvação diante da tua casa, porque dentro da palavra do Senhor existem várias promessas para nossas áreas, para todas as áreas da nossa vida. E isso precisamos apenas de uma atitude: obedecer. E esse vocabulário, meus amados, desde a época dos céus que vem surgindo, a desobediência é o princípio da queda do homem, da queda do ser humano, da minha queda, da sua queda. Mas o princípio que Deus quer nos dar, nos ensinar, é o princípio da obediência. Obedecer todas as autoridades, ser obediente ao seu patrão. Que dia que ele vai querer te mandar embora? Se um dia estiver passando uma dificuldade na empresa, o primeiro que ele não vai pensar em mandar embora é os mais obedientes, os que cumprem os compromissos certinhos. Se você é fiel à sua esposa, se você cumpre os papéis de marido, se você cumpre o papel de esposa, por que seu marido vai querer largar de você? Por que sua esposa vai querer te largar? Tudo isso é um princípio que está dentro da palavra de Deus. Se nós buscar na palavra de Deus abençoar, orientar, guiar os nossos filhos, como nossos filhos vão ir para o mundo, mesmo que na hora que eles for tomar as suas próprias escolhas, mas nós ensinou baseado debaixo da palavra do Senhor. E isso nos dá uma capacidade de desfrutar do melhor. Qual é o melhor para você hoje? O que você acha que é o melhor para você hoje, que é muito mais melhor do que o que Deus está oferecendo para mim e para você? O que é que você está tanto almejando, que você acha que da sua capacidade, com as suas forças, você pode conseguir sozinho, com a sua inteligência humana que Deus nos deu para administrar, para pôr nomes de animais, para construir coisas. Mas a sabedoria de Deus vai mais além do que isso. A sabedoria do Senhor, ela muda, ela gera vidas em outras pessoas. E isso, meus amados, é o que o Senhor quer para mim e para você, o melhor. Ele quer que nós sejamos os instrumentos nas mãos dele, para que ele possa mostrar para aqueles outros povos, como ele escolheu o povo de Israel e abençoava o povo de Israel, para mostrar para aqueles pagãos que o Deus de Israel era o Deus vivo, era o Deus que prosperava, era o Deus que abençoava. Mas mesmo assim nós cedemos aos ouvidos de Satanás. Até hoje nós preferimos ouvir a voz do inimigo, de Satanás, que só quer nos levar para o buraco, como ovelhinhas. Lá na minha cidade trabalhei um tempo no frigorífico, e tinha hora que eu via um corredor da morte dos bois, e a gente olhava no semblante dos bois, a gente via o sofrimento que eles sentiam. Parece que eles percebiam que aquilo ali, eles não iam voltar mais dali em vidas. E isso acontece comigo e com você, meus amados. Quando nós ouvimos a voz do diabo, ele está fazendo isso com nós, nos levando à morte espiritual, porque ele sabe que se nós continuar nessa morte espiritual, nós vamos para o inferno. E a partir do momento, irmão, que nós fomos abatidos nessa terra, não tem mais salvação. Não tem como Deus fazer mais nada por mim. Não tem como, porque Deus está nos dando a oportunidade, quando nós estamos aqui em vida, o tempo todo batendo, o tempo todo falando para mim e para você obedecer Ele, que Ele vai nos dar um direcionamento, e nós vamos comer o melhor dessa terra, e ainda disso nós vamos poder desfrutar eternamente com Ele, ter uma vida eternamente, que a promessa de Deus não para nós só nessa vida, ela continua na outra vida também. E isso, meus amados, nós precisamos apenas obedecer. Quer parar de sofrer? Como eu estou falando para mim, daí chega de sofrer, chega de sofrer. Se for para mim sofrer, irmão, que seja o sofrimento da renúncia em submissão à vontade do Senhor. Isso é o que eu faço todos os dias. Todos os dias eu estou aqui, lutando contra mim mesmo, para me submeter à vontade do Senhor, para que eu não volte lá para trás, para que eu não volte a ser aquele daí atrás, ou que eu venha correr
seguir um caminho aonde eu vou sofrer mais ainda. Além de sofrer afastados do Senhor. Que nesse dia, meus amados, nós possamos estar submissos à voz do Espírito Santo, debaixo da obediência e do direcionamento do Senhor. Mas para que isso tudo aconteça, eu preciso tomar posição. Senhor, a partir de hoje, eu aceito, meu Pai, submeter à vontade do Senhor. Me orienta, Senhor. Nós só precisamos fazer isso, meus amados. Submeter à vontade do Senhor. E isso, meus amados, é muito melhor para nós, porque a nossa luta é contra a carne. Como a palavra do Senhor fala lá, nossa luta é sempre contra a carne. Nós lutar contra esses prazeres que o mundo oferece, que só sacia a nossa carne, que não beneficia quem está à nossa volta, mas que só beneficia eu. Não, o Senhor quer mais do que isso. O Senhor quer te usar como Ele quer me usar. Basta nós submeter e aceitar, obedecer ao ensinamento que Ele está nos dando, meus amados. Aqui dentro tem ensinamento para tudo que você está passando. Está precisando de cura? Aqui tem o direcionamento. Está precisando aconselhar seus filhos no caminho certo? Aqui tem o ensinamento. Está precisando abrir uma porta de emprego? Aqui está. Está precisando quebrar todas as maldições que foi lançado sobre a sua vida, sobre a sua geração? Aqui tem a palavra. Aqui tudo, meus amados, tem um direcionamento da parte de Deus para mim e para você. Hoje eu estou aqui graças à voz do Espírito Santo e o direcionamento do que o Senhor fala através da tua palavra. Que nesse dia Deus possa concluir esse desejo no seu coração e que nós possamos corresponder sendo submissos à vontade do Senhor. Senhor, eis-me aqui, que repreende toda voz do maligno, toda voz ao contrário que o Senhor quer para a minha vida, mas que eu venha ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração e ser obediente, meus amados. Às vezes o Espírito Santo vai pedir para você voltar e lá e pedir perdão. Vai lá que você vai ser mais beneficiado do que a pessoa que vai receber o seu perdão. Às vezes o Espírito Santo vai falar para você, às vezes, submeter a uma ordem de um patrão. Submete, porque lá na frente você vai ser abençoado. Amém? Que Deus te abençoe, meus amados. Que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração aí. Pai, tua palavra foi ministrada, tua palavra foi falada, Senhor. Que agora a revelação venha do Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Senhor. Edifique. Que nós possamos nesse dia caminhar, meu Pai, em atitude, demonstrando a obediência à tua palavra e ao teu ensinamento. Que o Espírito Santo nos oriente e nos guie. O que pensar, o que falar, o que ver e o que ouvir. Em nome de Jesus, que seja por agrado do Senhor. Que toda voz do inimigo, toda voz ao contrário ao que o Senhor quer para a minha vida e quer para a vida de cada um desses que está assistindo, que estão ouvindo, que seja quebrada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.